Então a gente chega agora, né, na segunda fase do capitalismo. Essa fase é muito importante, por quê? Porque é a fase que vai modificar de uma vez por todas a forma de produção das mercadorias. Enquanto na fase do capitalismo comercial mercantil você tinha um processo de feitura de mercadorias via artesanato e via manufatura, apesar das manufaturas terem acelerado o processo de produção da mercadoria, mas ainda está muito aquém das demandas solicitadas pelas cidades que estavam emergindo, os centros urbanos desse período. E aí, por que esse processo da segunda fase do capitalismo é muito importante? Porque vai ter nessa fase duas revoluções industriais. A primeira revolução industrial vinda pela invenção da máquina a vapor, né, e das ferrovias. A máquina a vapor para acelerar o processo de produção ainda mais intenso da mercadoria. E você tem também a invenção das ferrovias, que é para disseminar ou para dissipar as mercadorias de forma mais aceleradas, mais rápidas. Você descobre uma fonte energética superpotente, que é o carvão mineral. Apesar de ser a fonte mais poluidora do planeta, é uma fonte energética muito valiosa e importante para esse período. E, claro, ao longo da segunda revolução industrial, você vai descobrir a energia elétrica, coisa, né, que revolucionou também o processo produtivo. Você vai descobrir outra fonte ainda mais potente e mais valiosa, que é o petróleo, né? Além de você também revolucionar as comunicações. Enquanto você tinha a dissipação das informações via, né, pessoa a pessoa, correio, telégrafo, agora você tem a dissipação das informações ou a disseminação das informações via telefone, porque também aqui se descobre o telefone nesse período. Atrelado a todo esse movimento que está acontecendo aqui, né, esse fervilhar de acontecimentos que marca essa segunda fase do capitalismo, você tem a Revolução Francesa, que vai também, de certa maneira, revolucionar no campo cultural, no campo das ideias, que é a ideia de liberdade, principalmente, né? A liberté, égalité e fraternité. A liberdade, a igualdade e a fraternidade. E, paralelo a isso, você tem a declaração via Revolução Francesa, a declaração dos direitos da pessoa humana, ou do cidadão, que está muito atrelado às ideias filosóficas do iluminismo, principalmente via dois autores, eu diria. Né? Poderia citar mais, mas vou citar dois aqui. O Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, e o Voltaire. Né? Esses dois autores, para mim, me parecem importantes para esse período. Bom, e você tem, né, na esteira disso uma mudança do ponto de vista econômico. Por quê? Porque enquanto na primeira fase você tem o mercantilismo, em que o Estado está muito forte, agora nós vamos ter as ideias de liberdades econômicas vinda pelo liberalismo econômico, que você já sabe muito bem, fruto daquele processo que a gente viu nas aulas anteriores de liberdades políticas, portanto, do liberalismo político. Você tem um cara chamado Adam Smith a defesa das liberdades econômicas, ou seja, a retirada do Estado de participar com a sua mão forte e visível na economia, deixando apenas a mão invisível da economia gerindo as organizações econômicas. Né? Ora, esse movimento é intenso, por quê? Porque é um movimento que vai fazer com que o capitalismo, de uma vez por todas, tome a frente de todas as rédeas da sociedade. Né? Aqui você vai ter uma intensificação da produção da mercadoria, intensificação dos trabalhos, você tem uma intensificação das relações burguesia-proletariado, né? De forma muito forte. Bom, essa seria a segunda fase do capitalismo, e agora eu abro espaço para falar em específico de um princípio econômico que é muito importante, que é o liberalismo econômico.
Bom, portanto, a gente chega agora no liberalismo econômico. Perceba qual é o percurso que eu estou fazendo. Eu estou falando das fases do capitalismo, mas paralelo a isso, eu estou mostrando ao longo dessas fases o percurso econômico ou os princípios econômicos. Na primeira fase eu já falei do mercantilismo, já dei as características lá, forte intervenção do Estado na economia. Agora, nessa segunda fase do capitalismo, a gente vai ter o liberalismo econômico como fonte principal das ideias econômicas, né? Que é a ideia da tirada da mão visível do Estado na economia. E os teóricos principais para esse período são três. O Malthus, né? um economista inglês, que vai fazer o debate entre crescimento populacional e crescimento de recursos naturais. O Malthus vai entender que essa disputa aí entre população e recursos, a população vai se sobressair, os recursos vão ser diminutos ou cada vez menores, dando a entender que se não for feita alguma coisa, vai ter muita gente para poucos recursos naturais. A gente estuda isso também, né, quando está vendo o estudo da população, no caso da geografia. Outro teórico importante é o David Ricardo, que vai centrar suas análises na teoria da importância ou do valor do trabalho. Segundo ele, né, a riqueza que as nações adquirem são riquezas produzidas coletivamente pelo trabalho. E não é diferente das posturas do Adam Smith. Né? O Smith, que vai escrever um livro super importante, um dos mais importantes, né, segundo os economistas já escritos, que é A Riqueza das Nações. Esse livro, A Riqueza das Nações, vai mostrar o quão importante para a produção da riqueza é o trabalho humano. É no trabalho humano que está a fonte das riquezas. E se for investido nessa parte, maiores as nações que investem nessa parte, né, de aprimoramento do trabalho, das técnicas, das tecnologias via trabalho, serão nações evidentemente mais ricas. Ora, a economia agora é a economia de mercado, porque não esqueça, né, que o Smith vai propor que o Estado saia da economia e quem é que fique? Os próprios comerciantes, as próprias empresas regendo a economia. Como? A partir da ofertagem. Você oferta produtos ao mercado, aos consumidores. Esses consumidores compram esses produtos e nesse processo de compra, de oferta e de procura de produtos, os preços vão se estabelecendo, sem precisar do Estado se meter na economia ou intervir na economia. É a famosa lei da oferta e da procura. É essa lei que vai estabelecer os preços das mercadorias e, inclusive, a quantidade de salário pago também. Ao mesmo tempo desse liberalismo econômico, né, esse liberalismo econômico ele vem principalmente pelas ideias, além desses que eu já falei, pelos fisiocratas franceses também, com a ideia do deixar passar, do deixar fazer e do deixar ir. Né? O famoso laissez-faire, laissez-aller, laissez-passer. Essas três coisas é justamente a ideia que você tem que ter liberdade individual, você tem que deixar a produção livre, você não pode taxar, causar embargos na produção, deixem fazer, deixem ir, né? E deixem essas mercadorias serem distribuídas, deixem passar. Ou seja, esses três princípios vai ser muito atrelado a esse liberalismo econômico via liberalismo político, né? Essas duas coisas abraçadas aqui nesse momento para estabelecer uma nova ordem de fato social, a ordem capitalista, liberal, forte. Né? E a riqueza, claro, vem pelo trabalho. A gente vai ver agora um pouco das características ou partes do livro da Riqueza das Nações, que eu acho importante a gente falar sobre. Só para destrinchar um pouco mais, para detalhar um pouco mais antes do livro A Riqueza das Nações,
outros princípios liberais aqui, por exemplo, né? No caso, eles defendiam ou defendem que o comércio e a indústria devem se desenvolver de forma livre. Pois se o comércio e a indústria não tiverem livres para, né, produção, para o desenvolvimento e tal, não haverá processo, não haverá evolução no processo produtivo. Haverá uma estagnação. Ou seja, e se o comércio e a indústria estiverem livres, sem a intervenção do Estado, isso vai gerar uma acumulação de riqueza, uma acumulação do processo produtivo, portanto, um acúmulo de capitais. 2. Não esqueça, né, o grande gerador da riqueza, para esses teóricos aqui, é o trabalho. Para o liberalismo econômico, o gerador da riqueza é o trabalho. E assim, o Estado não tem que intervir nesse negócio, relação empresário, patrão, burguês e trabalhador. O Estado não tem que intervir nessa relação, né? Se o Estado não intervém, esse fluxo, essa relação entre trabalhador e empresário, ou burguês, ou capitalista, se dá de forma mais livre e, portanto, todos sairiam ganhando. 3. Né, os agentes econômicos, eles não devem estar sob a tutela do Estado. Para que isso? Né? Para que o Estado não deve? Para que os impulsos naturais que os empresários têm de crescimento se desenvolvam. Essa seria a ideia. Quando o Estado está fortemente na economia, esses impulsos naturais que os empresários ou os burgueses, os capitalistas, teriam de crescimento, ele é diminuído. Essas ideias têm aparecido mais ultimamente, principalmente, né, pelo novo governo brasileiro, que tem uma das frases prediletas uma das frases prediletas ditas, que é: vamos tirar o Estado do cangote dos empresários. O que ele está querendo dizer com isso? É que vamos tirar a mão do Estado dos empresários, porque o Estado tem colocado a mão muito forte e tem impedido o crescimento do empresariado, portanto, da riqueza do país. Essa seria a ideia. Ora, e do ponto de vista particular, você tem também algumas repercussões. Ora, o liberalismo econômico, já que se baseia muito fortemente na ideia de liberdade individual, na liberdade de produção individual, você pegaria esse sentimento individualista ou individual, que é muito fortemente egoísta, e você incentivaria as produções individuais, os empreendimentos individuais. Ora, empreendimento individual, empreendimento individual, empreendimento individual, você somaria ou formaria um conjunto global de empreendimentos individualizados, o que traria benefícios para toda a sociedade. Essa seria a ideia, né? Você somaria todas essas individualidades, todos esses empreendimentos individuais, porque você deixou a pessoa ou as pessoas livres para empreenderem. Isso promoveria, né, uma espécie de crescimento generalizado, ou seja, traria uma espécie de equilíbrio econômico. Essa seria a ideia. Bom, agora a gente vai para o livro A Riqueza das Nações. Aqui, né, para nós ganharmos um pouco de repertório, vou citar aqui como está dividido o livro A Riqueza das Nações. Inclusive serve de base para citações posteriores, caso vocês queiram fazer. Esse livro A Riqueza das Nações, do Adam Smith, né, é um livro super importante, e ele está dividido da seguinte maneira. O primeiro livro ele vai tratar principalmente de que, se não forem aprimoradas as forças produtivas, se não forem feitas ou feita uma maior divisão social do trabalho, os países que não fizerem isso terão sérias dificuldades. Ou seja, a riqueza chegará primeiro aos países que aprimoram as suas forças produtivas, portanto, suas forças de trabalho, fazem a divisão social do trabalho de forma mais equilibrada, né? E, portanto, isso geraria um bem-estar social generalizado. O livro 2
vai tratar da ideia de que a acumulação das riquezas vem pelo emprego da mão de obra qualificada. Ou seja, né, a acumulação de capitais ela vem quando eu emprego uma mão de obra produtiva. Ou seja, é aquele trabalhador mais produtivo, mais qualificado, que produz mais em menos tempo, ele é aquele que deve ser alvo, ou é aquele que deve ser escolhido, porque ele produz muito mais em menos tempo e é ele que vai produzir maior riqueza, né? Essa seria a ideia. O livro 3 vai tratar do progresso da riqueza. Como as nações ricas elas devem, né, dirigir o capital, ou seja, agricultura, manufatura e comércio exterior é o gerador das riquezas das nações. E o Estado, né, ou seja, e o Estado tem que sair desses movimentos e deixar os empreendedores aprimorarem a agricultura, a indústria e, claro, o processo de exportação, né, que é o comércio exterior. Bom, o livro 4 vai tratar fundamentalmente de como é nocivo ou prejudicial o mercantilismo. Por que é nocivo e prejudicial? Porque o Estado está intervindo na economia. Por que o liberalismo é tão bom? Porque o liberalismo tira o Estado da economia e deixa os empreendimentos livres, né? E aí você tem uma defesa muito forte nesse 4º livro do liberalismo econômico, claro, né? Da liberdade natural em que os empresários têm para o crescimento e a mão visível do Estado sairia do cangote dos empresários e ficaria só a mão invisível, né, da economia na própria economia. E o livro 5 vai mostrar qual é o papel do Estado. O Estado ele tem que se preocupar com as suas despesas para cumprir a sua função principal, que é a função de defender o território, que é a função de educar a população, portanto de educação, e de manutenção das obras públicas. Para que isso? Para que as coisas que promovem a riqueza estejam livres e o Estado só se meta ou só intervenha naquilo que lhe cabe. Seria mais ou menos um panorama geral do que o livro A Riqueza das Nações trata.